Filipenses 3, versículos 14 até ao fim. E o nosso irmão José Balroado vai ler, por favor, 14 até ao versículo 21, que é o último versículo. Diz assim a palavra de Deus. Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. O nosso irmão José está aqui, não sei se ele quer ter uma palavra. Nós estamos sensivelmente no versículo 16. Vamos ver se eu consigo explicar isto. Não é fácil. Nós no versículo 15, nós lemos, pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Nós nos últimos estudos ouvimos aqui pensamentos muito importantes, muito esclarecedores, muito ajudadores sobre o significado desta porção das Escrituras que temos estado aqui a analisar. Eu gostaria de poder ser capaz, que Deus me ajude, a poder integrar este texto no contexto para que nós possamos perceber a profundidade do seu significado. Evidentemente que só, como em todas as coisas nas Escrituras, ficamos apenas à superfície da mina, porque a mina é profunda e as riquezas são inesgotáveis. Estou eu a dizer isto pelo seguinte. Reparem que no versículo 15 que nós acabamos de ler, lemos, sintamos isto mesmo, se sentis alguma outra coisa de outra maneira, versículo 16, sintamos o mesmo. Reparem que num espaço de 2 versículos temos ali 3 vezes sobre sentir o mesmo. Que eu acho que é um problema dos crentes ao longo dos tempos. Os crentes às vezes têm dificuldade em sentir o mesmo. Eu às vezes fico um bocado atrapalhado quando às vezes eu tenho um sentimento e vejo outro irmão ao lado que se sente de maneira diferente. Das duas, uma, ou um está a sentir errado, ou eu estou a sentir errado, ou alguém está a sentir errado. Porque a gente tem que sentir o mesmo. Agora, a questão é, o que é que nos leva a sentir o mesmo? Será que eu posso ser ajudado aqui na palavra de Deus a este respeito, para sentirmos o mesmo? A questão do sentimento e do mesmo sentimento, como vocês sabem, vem de longe. No capítulo 2 e no versículo 2 lemos assim, ainda se lembram? Nós estudamos bastante isto. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Lembram-se? No versículo 5 nós lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma coisa curiosa, o sentimento tem que ser alinhado pelo Senhor, e não por nós, nem por alguém aí ao lado. Portanto, se alguém pensa que tem o sentimento certo e que eu tenho que alinhar por esse sentimento, está errado. Quem tem o sentimento certo é o Senhor e nós temos que alinhar pelo sentimento dele. No versículo 15 do capítulo 3, que nós acabamos de ler, lemos, e no versículo 16 lemos 3 vezes acerca do sentimento. Mas ainda no capítulo 2 e no versículo 20, nós lemos assim, capítulo 2 e versículo 20. Porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado. E vocês sabem que ele estava a falar, que o apóstolo Paulo estava aqui a falar de Timóteo. E mais uma vez nós temos alguém com sentimento
que se deve ter. Depois no capítulo 4 e no versículo 2, que isto continua, esta questão do sentimento extravasa a epístola toda. Lemos assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo. Elas não sentiam o mesmo. E às vezes há crentes que ficam muito admirados quando na igreja existem pessoas que não sentem o mesmo. Mas isto não é novo. Está aqui na carta aos Filipenses. No capítulo 4 e no versículo 7 nós lemos assim: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sentir, 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 sentir o mesmo ao longo da carta. E reparem os irmãos que o sentimento, como nós estudamos quando estudamos o capítulo 2, que já se esqueceram, é humildade. Pois é. Aqui é que está o problema. Humildade. Não, o que é que vocês pensavam que era sentir o mesmo? Por onde é que a gente tem que alinhar? Que sentimento é este? O capítulo 2, notem o que está no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Não é o que está aqui? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Prezados irmãos, nós nunca teremos o mesmo sentimento se não nos humilharmos. Não é humilhar os outros. Isso de humilhar os outros é muito fácil. É humilhar-nos a nós mesmos. O Senhor Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele não humilhou ninguém, ele humilhou-se a si mesmo. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que ele. E todos nós devemos ter o mesmo sentimento. Qual é o sentimento? Humildade. Humildade. Por isso que Deus nos ajuda, todos nós que dizemos que somos dele, que somos crentes, a nos humilharmos a nós próprios. O que é que significa humilharmos a nós próprios? É nós estarmos a dar importância à nossa pessoa. Quando nós estamos a dar importância à nossa pessoa, porque não fomos tidos em consideração, porque não fomos achados, porque não fomos bem tratados, porque assim, porque assado, eu, está o caldo entornado. Mas quando nós nos anulamos e nos aniquilamos e nos humilhamos a nós próprios, o que passa a ter importância é o Senhor e os outros. Não tenho ninguém de igual sentimento que cuide sinceramente do vosso estado, como Timóteo. Alguém que tinha aquele sentimento que cuidava de quê? Dos seus interesses, dos seus prejuízos, daquilo que o apoquentava. Não, de vós. Ele pensa em vós, ele não pensa nele. Tíquico não pensou nele. Timóteo não pensou nele. Paulo não pensava nele. O Senhor Jesus Cristo não pensava nele, sempre nos outros. Depois aparecemos nós. E aqui vai disto que eu estou muito ofendido, porque eu sou muito importante. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. E eu não estou a falar circunstancialmente, eu estou a falar diretamente. Isto é muito sério, muito sério mesmo. Bem, mas continuando com a nossa passagem, porque isto aqui é difícil, mas o Senhor vai me ajudar. Versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, e aqui reparem, perfeitos quer dizer adultos, nós já estudamos isto, e os nossos irmãos que se pronunciaram sobre esta passagem apresentaram isto de uma forma muito bem apresentada, muito esclarecedora. Lemos aqui, nós que já somos perfeitos, somos adultos. Não somos meninos. Não somos bebés. Somos adultos. Espiritualmente. Tenhamos cuidado. Sintamos isto, humildade. Se pensas que estás num estado de maturidade fantástica e se calhar até podes pensar que ninguém atingiu o estado que tu atingiste, sê humilde. Não penses que és alguma coisa. Sê humilde.
Isto é para mim. Antes de ser para vocês, é para mim. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Reparem que o sentimento nesta epístola, isto é muito importante, eu não sei se vocês se recordam, mas nós às vezes vamos progredindo na passagem, nos vários versículos, e às vezes perdemos o contexto. Percamos o contexto. E na altura, quando estávamos no capítulo 2, eu estava sempre a chamar a atenção. Atenção ao contexto, atenção ao sentimento, atenção à humildade. E a humildade transvasa por ali fora e continua, ainda não parou no capítulo 3 e vai continuar no capítulo 4 com duas irmãs que não tinham o mesmo sentimento. Era um problema ali na igreja. E uma não tinha que ceder à outra. Ambas tinham que ceder a Cristo. É um problema que às vezes há na cabeça de alguns. Eu não vou dar o braço a torcer. Mas a quem? A mim? A ti? Ou ao Senhor? Bem, pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo, portanto a questão aqui é a humildade. Não se esqueçam que o sentimento é que há em Cristo, humildade. E se sentis alguma outra coisa, pelo facto de seres perfeitos, Deus também vos mostrará que não estáis a pensar direito. Ele vai-vos mostrar que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, começando logo por Ele, mas aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se. Bem, depois chegamos ao versículo 16, onde nós também já andamos lá, mas aqui vou tentar fazer a coordenação dos pensamentos que estão aqui no contexto, como vocês vão ver. Mas naquilo que já chegamos, versículo 16, andemos segundo a mesma regra. E mais uma vez, e citamos o mesmo, humildade. E aí pergunto a vocês, e o que é a mesma regra? Nós já ouvimos pensamentos muito bons, tanto da parte do nosso irmão Fernando, como da parte do nosso irmão Daniel, acerca do que é a mesma regra e do corpo de doutrina de que o apóstolo fala. E é verdade, mas é mais do que isso. Sabem o que é a mesma regra? Vocês querem vir ver comigo? Vamos lá ver. Gálatas capítulo 6. E no capítulo 6 da carta aos Gálatas, que Deus me ajude a saber explicar isto, porque eu sou muito pequenino, mas que Deus me ajude. E porque é bom para todos nós. E que Deus seja glorificado e todos nós possamos ser ajudados a termos este sentimento que houve em Cristo, a sermos humildes. Porque a Bíblia carrega muito nisto. Como vocês estão a ver e ainda vão ver mais. No capítulo 6 da carta aos Gálatas, sabem o que é que o apóstolo diz? Diz ele assim. Eu tinha isso apontado em qualquer lado e já não sei onde é que pus isso. Versículo 14. Mas longe esteja de mim, diz Paulo, gloriar-me. Estão a ver a pessoa que tem o estatuto elevado? Estão a ver a pessoa que é adulta? Estão a ver a pessoa que atingiu um patamar de alto nível espiritualmente? Longe de mim, se vocês pensam que eu me vou gloriar por ser o apóstolo dos gentios, por terem subido ao terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, por ter tido revelações excelentes, fantásticas, a propósito das quais o Senhor deu-lhe um espinho da carne para ele não se gloriar. Mas às vezes o espinho da carne podia não chegar. E ele tem este entendimento, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz. Sabem o que é que acontece na cruz? A questão aqui da cruz, a cruz aqui tem dois aspectos, por isso é que eu digo que tem duas coisas. Portanto, aquilo que o Daniel disse e o Nando disse está correto. A regra do corpo de doutrina. Eu não sei se tenho ciência para poder explicar isto, eu vou tentar. Mas a cruz é mais do que o encapsulamento da doutrina, porque a doutrina está na mensagem da cruz. A mensagem
A mensagem do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, a verdade do mistério, está encapsulada na mensagem da cruz. Mensagem essa da cruz, que sabem o que é que ela faz? Não é só doutrina. Dá cabo do ego. O nosso ego é de facto um problema. E sabem uma coisa? A pessoa com quem eu tenho mais problemas é comigo mesmo. É o meu ego. Não é o ego dos outros. É o meu. Eu tenho um grande problema com o meu ego. Mas a solução para o meu ego e para o vosso ego é a cruz. Já estou crucificado. Eu já estou. Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado. O lugar dele, irmãos, é na cruz. Por isso Paulo dizia, eu não me glorio, a não ser na cruz, onde o meu ego está morto. Mas ele não fica aqui. Vamos continuar a ler, que é para vocês poderem perceber, que até que ainda não perceberam nada. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já agora deixem só uma coisa. Vocês sabem qual é a regra? É a cruz. Sabiam que a regra é a cruz? A regra é o corpo de doutrina, mas que está resumida na mensagem da cruz. Já vão ver, com os vossos olhos. Longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz o mundo está crucificado. E eu estou crucificado também. Para o mundo. O que é que ele diz a seguir? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Porque a velha criatura é a criatura do ego. A nova criatura é Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu. É uma nova criatura. É Cristo que vive em mim. É o que Ele pensa, é o que Ele sente, é o que Ele diz, é o que Ele quer. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu quero. É Ele. Isto acontece na cruz. Já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim, na nova criatura. Versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra. Estão a ver qual é a regra? Paz. De outra maneira não há paz, irmãos. Podem dar as voltas que quiserem dar. Se quiserem paz, a outro preço não existe. O preço é este. O ego na cruz. Todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia, e sobre eles e sobre o Israel de Deus. Portanto, vamos ver se a gente entende isto. É a Bíblia que se interpreta ela própria, não há aqui nenhum iluminado. A nossa passagem, vamos relê-la em Filipenses, no capítulo 3, diz... no versículo 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. A regra é esta. É do ego na cruz. A regra é a cruz. É a mensagem da cruz. Que o nosso ego não gosta. E diz ele, e sintamos o mesmo. E há paz. Claro que vamos sentir o mesmo. Se todos nós resolvermos colocar o nosso ego no sítio dele, vai haver paz. Agora garanto-vos uma coisa. Se houver alguém, basta um, que não ponha o ego no sítio dele, não vai haver paz. Isso também vos posso garantir. Mas quando o nosso ego é posto no sítio que deve estar colocado, então há paz. Como lemos naquela passagem. Isto é um assunto profundo e eu, sinceramente, como eu estava a dizer, sinto-me pequenino para poder falar dele, mas ele está cá. Na segunda carta a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, diz ele assim no versículo 10. Versículo 10 do capítulo 3, segunda Epístola a Timóteo, diz ele assim. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina.
modo de viver. Chega. Eu penso que este tem sido um problema ao longo dos séculos com os crentes em geral. Os crentes em geral sempre divorciaram a doutrina do modo de viver, mas elas não podem ser separadas. Sabem de uma coisa? Aqui é apropriado eu poder dizer o que o Senhor Jesus disse. O que Deus ajuntou não separa o homem. E Deus juntou a doutrina à vida, ao modo de viver. Nós podemos ser muito fortes em doutrina, mas se o meu modo de viver não for um exemplo, alguma coisa vai mal. Doutrina e modo de viver. A regra não é só corpo de doutrina, é modo de viver. A regra é anular o ego. A regra é tudo. É um bolo, é um bloco. Nós não podemos dissociá-lo. Estão a ver a ideia? Espero que te ajude. Bem. Pai, eu quase que já não dizia mais nada. Eu tenho outra coisa para dizer, mas... Queres dizer uma coisa? Algum dos irmãos quer falar? Vamos a ver, então vou dizer isto que é para passar disto, senão depois ainda vamos agarrar nisto e assim para a semana seguimos. Na semana passada, penso que foi na semana passada, fiz uma breve referência, acho que foi fugaz, mas fiz uma breve referência. Ao versículo 17 que diz assim, sede também meus imitadores. Que exemplo. Ele é um exemplo. Sede também meus imitadores. Irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que temos em nós, pelos que assim andam. Tudo tem a ver com o mesmo. Não sei se vocês já repararam. Mas eu gostava de... Na semana passada fiz uma breve referência ao ele dizer ser dos meus imitadores, porque e este assunto é um assunto muito importante. Porque nós temos que avançar nos dois lados. Nós temos que avançar com doutrina e modo de viver. Modo de viver e doutrina. Uma coisa está associada à outra. E o modo de viver deve derivar da doutrina. Se a minha doutrina for errada, o meu modo de viver vai ser errado. E se o meu modo de viver for errado, eu não vou ser uma ilustração da doutrina. Como Paulo diz a Tito, que devemos ser. Sabem o que é que Paulo diz a Tito? Vamos lá ver no instante. Que é para eu citar direito, como lá está escrito. Paulo diz a Tito, estava convencido que estava no 3, mas se calhar... Ornamento da doutrina de Cristo. Onde é que está escrito? Quem é que me ajuda? Ou está no 2 ou no 3? Alguém encontrou? 2:10. Exato, obrigado. É no capítulo 2, quase no 3. No capítulo 2 e no versículo 10, o apóstolo diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo... Reparem que não é em algumas coisas. Isto é um desafio tremendo. A vida cristã é tudo ou nada. Aqui não há meios termos. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Nós temos que ser ornamento. Vocês sabem que são ornamentos. É o embelezamento. E a nossa vida pode embelezar a doutrina. O que embeleza a doutrina não é o discurso. O que embeleza a doutrina é a vida. É o meu modo de viver. E que Deus nos ajude nisso. Mas no capítulo 3 e versículo 17 ele diz, sede meus imitadores. Então, depois de falarmos um pouco de modo de viver, muito importante, não se esqueçam do contexto, da regra, e a regra passa pela cruz. No versículo 17, ele diz, sede meus imitadores. Talvez fosse bom irmos à carta aos Coríntios, capítulo 1, ainda há relativamente pouco tempo, foi um tempo bastante alargado, como vocês sabem, eu dei uma série de 8 mensagens sobre este trecho, aos domingos. Mas vamos recordar, especialmente o contexto, que a gente às vezes perde um bocado o contexto das coisas.
Lemos assim. Versículo 10. Sabem que isto tem tudo a ver com isto? E sabem que nós vamos outra vez à mensagem da cruz, que é a regra? E sabem que a regra, que é a mensagem da cruz, que dá cabo do nosso ego, que por sua vez, se não for posto no devido lugar, dá cabo da igreja? Se nós não dermos cabo do ego, o ego vai dar cabo da igreja. Mas é que não tenham dúvidas disso. E por isso temos que dar cabo do ego. E o que dá cabo do ego, vocês vão ver nesta passagem, é a mensagem da cruz. Que é o cerne da doutrina. Como vocês vão ver já. Querem ver? Reparem, vejam bem o contexto, porque a gente a vir assim, no contexto é que a gente vê bem a coisa direita. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Cá está o mesmo sentimento. E não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido. A palavra sentido quer dizer sentimento. E em um mesmo parecer, a questão da humildade. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Sabem que isto estava pano para mangas, eu não quero desviar muito. Mas às vezes é importante dizer o mal que existe e apontá-lo. Não é cá. Alguns dizem, isso é linguarice. Há linguarice e há dever. Isto é dever. Os da família de Cloé disseram-me que existe isto entre vós. Isto não é linguarice. Temos que aprender pela Bíblia. Nós temos muita coisa a aprender pela Bíblia. Os da família de Cloé disseram que há contendas entre vós. Estavam-se a destruir. A contenda conduz à destruição. Quer dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Não importa o teor. Estavam divididos por personalidades. E nós temos de ter cuidado quando somos dirigidos por personalidades e não pela personalidade. E depois ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo Piegaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E aqui começa a doutrina. E batizei também a família de Estéfanas, além deste não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E cá está a cruz. A regra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A mensagem da cruz é uma mensagem aniquiladora. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o incrédulo deste século, porventura não tornou Deus louco à sabedoria deste mundo? Depois continua. Depois no versículo 23 ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas eu quero que vocês reparem, porque nós temos aqui, isto é que é difícil de explicar, sabem? E não é fácil. Nós temos aqui uma mistura, as coisas misturam-se entre modo de viver e doutrina. Porque o que Deus uniu não separa o homem. A doutrina está unida ao modo de viver. E nós temos aqui um problema duplo. Nós temos aqui um problema doutrinal e temos aqui um problema de modo de viver. Neste contexto. E eu gostava de dizer algumas coisas que vocês, penso que na maior parte de vós estará seguro, mas nunca é demais. E que é o seguinte. Neste arrazoado doutrinal que está aqui, alguns dizem que Paulo, porque sabem que Paulo não batizou, não é? Quer dizer, ele diz claramente que Cristo ele não o mandou batizar.
Isso está tudo explicado, é tudo tão claro. E ele diz que batizou alguns, e muitos não perceberam porque é que ele batizou alguns. E eu estou a dizer isto porquê? Porque alguns pensam que ele só batizou poucos para não dividir mais a igreja. Porque a igreja estava dividida. Esse argumento, eu digo-vos uma coisa, eu já vi muitos argumentos, mas esse é o argumento mais fraquinho que eu já vi até hoje. Começa logo por o seguinte: as divisões entre eles não aconteceram quando Paulo lá estava. Não foi quando Paulo batizou que houve divisões. Foi depois de ele ter saído. Portanto, essa questão é uma falsa questão. Começa logo por aí. Depois, se Deus o tivesse mandado batizar, ele não ia homenagear os carnais coríntios deixando de fazer uma coisa que Deus lhe tinha mandado fazer. Só faltava essa. Por causa dos crentes andarem mal, eu deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então acham que ele ia deixar de fazer uma coisa que Deus tinha mandado fazer porque eles eram carnais? Isso era permeá-los e permear a carnalidade deles. Não faz sentido. A razão por que Paulo batizou poucos foi porque ele converteu-se numa altura em que o batismo estava em vigor. Ele próprio foi batizado e ele batizou alguns. Até que Deus, nas revelações que lhe deu, disse: Paulo, a circuncisão não é para estar em vigor. Entretanto, ele tinha circuncidado Timóteo. Paulo, o batismo não é para estar em vigor. E, entretanto, ele tinha batizado os da família de Cloé, etc. Além destes, diz ele, não sei se batizei mais alguém. Uma linguagem estranha, não é? Para quem não percebe isto. Mas compreensível para quem percebe isto. E ele depois conclui e diz: graças a Deus que só batizei estes. Linguagem estranha para quem não percebe isto. Linguagem compreensiva para quem percebe isto. Para quem andou a batizar, e Deus disse: olha, batismo não. Para ti, eu não te envio a batizar. Graças a Deus que batizei poucos. Faz sentido. Agora, para quem foi enviado a batizar, se Deus mandou e dá graças a Deus por batizar poucos, ele está a cumprir mal o ministério dele. Certo? Depois há uma outra coisa curiosa. Então estão ali vários envolvidos, nomeadamente Apolo e Cefas, além de Paulo. E só Paulo é que deixou de batizar? Então e o Pedro porque continuou a batizar? Então mas a igreja não estava dividida? Argumentos que não colhem. Só colhem para pessoas que andam distraídas. E depois o mais curioso é, se é verdade que Paulo estava com medo de que eles se gloriassem e com isso dividissem a igreja, se isso fosse verdade, que não é, então como é que Paulo diz ser de meus imitadores? Sempre que ser de meus imitadores, ele não diz apenas isso da carta aos Filipenses que estamos a ler. Ele diz 2 vezes a estes coríntios. 2! Aos tais, que há alguns que andam preocupados, que ele estava preocupado que eles se dividissem por causa de falsa questão. Porque a estes mesmos coríntios, isso elimina e derruba completamente esse argumento. A esses mesmos coríntios ele diz no capítulo 4 e no versículo 17, 16, perdão, diz ele assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Diz aos Coríntios. E no capítulo 11 da carta aos Coríntios, no versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Por isso, esse tipo de argumentos, e agora estamos no campo de doutrina, nós falamos da parte modo de viver, que não está dissociado da parte de doutrina. Nós temos que estar seguros em ambas as partes. Nós temos que ser um exemplo na doutrina e temos que ser um exemplo no modo de viver. E pronto. Para terminar, porque não é por eu falar muito, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, quando ele diz assim: sede também meus imitadores, e quando Paulo fala em imitadores, em sermos imitadores deles, ele não diz apenas aqui como eu disse, ele também diz aos Tessalonicenses, se não estou em erro, e também diz aos Coríntios 2 vezes.
O que está em causa não é apenas o modo de viver. É a parte doutrinal. E a grande pergunta que eu quero deixar no ar ao terminar é esta. Estamos a seguir Paulo e a imitá-lo no que diz respeito ao batismo na água? Estamos ou não estamos? É que ele não foi enviado a batizar. E isso traz implicações na dispensação da graça. Em que só existe o batismo espiritual. O batismo efetuado pelo Espírito e não o da água. Que tinha a ver com o reino. Que o Senhor nos ajude. Sim? Só uma questão já agora. É melhor vir aqui. Desculpa lá, José. Porque senão é que está a ser gravado e... Se não te importas. Não sei o que é que vais dizer, mas eu espero. Eu não sei tudo, sabes disso. Eu sei menos que tu, certamente. Não, a questão prende-se que, com esta questão que o irmão Carlos estava a falar do batismo, eu penso que de alguma forma o Senhor também tinha, e é por isso que eu peço aqui o esclarecimento do irmão Carlos, ou de algum irmão que tenha, o Senhor já tinha demonstrado isto de alguma maneira quando o Pedro foi enviado ao Cornélio e o Senhor validou, digamos, a salvação deles, caindo o Espírito Santo antes deles terem sido batizados. Porque, digamos, de alguma maneira, o Senhor aí penso que mostrou logo que, de facto, para os gentios, sobretudo para os gentios, aí o batismo tinha caído logo porque, sendo eles aceitos por Deus, digamos... Está correto. Essa observação está correta. Já agora, só para complementar aquilo que o nosso irmão José está a dizer, é o seguinte. Não há nenhuma alteração ao programa de Deus antes da conversão de Paulo. Paulo converte-se em Atos 9, e isto que o nosso irmão José Balroado está a dizer acontece em Atos 10. E, depois da conversão de Paulo, começam-se a dar as alterações. E algumas das primeiras alterações que se dão na mudança dispensacional começam logo por preparar o líder de então, que era Pedro, prepará-lo para ele aceitar a mudança que Deus ia efetuar através de Paulo. E para que ele pudesse aceitar a mudança que Deus ia operar através de Paulo, e ele não pudesse ir assim de ânimo leve, Deus obrigou, quando ele foi aos gentios, a Cornélio, no capítulo 10, ele obrigou a fazer uma coisa que ele, por ele, nunca faria, que era ir aos gentios sem ser por instrumentalidade dos judeus. Porque ir aos gentios, os gentios sempre estiveram no foco de Deus, mas sempre através da instrumentalidade de Israel. A salvação vem dos judeus. Agora, ele ir aos gentios sem que os judeus se tivessem convertido, ele ir a Samaria e até aos confins da terra sem que primeiro Jerusalém não se tivesse convertido, isso era mais complicado. E por isso, a experiência por que Cornélio passa é fundamental, tanto que depois houve um concílio em Jerusalém mais tarde, e essa situação veio à baila, por assim dizer. E quando veio o lume, Pedro levantou-se e disse: irmãos, o que aconteceu foi isto, e quem era eu para impedir? Foi Deus que eu não pude fazer nada, aconteceu. E nesse acontecimento, nessas mudanças, que começam logo por mudar o comportamento de Pedro, no caso de Cornélio, dá-se uma outra mudança, que é essa que tu acabaste de referir. Até ali, as pessoas eram batizadas e depois recebiam o Espírito Santo. Atos 2:38. Pedro disse àqueles que estavam a ouvi-lo: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo era recebido mediante o arrependimento e o batismo. Ali, Pedro ainda estava a pregar e foi surpreendido, quando estava a pregar àqueles gentios, foi surpreendido com o Espírito Santo a cair, sem que tivesse tempo sequer de acabar a mensagem, quanto mais de batizá-los. E, portanto, isto é outra mudança. Portanto, e penso que, não sei se ajudou. Sim. Mas, portanto, isso de facto que tu disseste é uma realidade. É uma realidade. Mas, portanto, é com base nesses acontecimentos que o ministério de Paulo depois é aceito, porque Pedro depois aceitou, não é? Porque viu que havia a mão de Deus no assunto. Paulo não era nenhum impostor, ainda para mais ele era perseguidor dos crentes na altura, e, portanto, ele, para ser aceito, tinha que ter vais terminar com oração, só a favor, já que estás aqui.
Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, de facto, damos graças, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que, de facto, Senhor, nos traz a salvação, Senhor. E desde que começamos, Senhor, a caminhada contigo, Senhor, que a Tua Palavra nos conclama a humilharmos, Senhor. Porque, de facto, quando nos convertemos a Ti, compreendemos que não somos nada e vimos humilhados até aos pés da cruz do Calvário e aceitamos como único Senhor e Salvador das nossas vidas e das nossas almas. E por isso te pedimos, Senhor, que na caminhada que a partir daí iniciamos contigo, Senhor, Tu nos continuas a ajudar, Senhor, no poder da Tua Palavra, a mortificar as obras da carne na nossa vida, Senhor, porque tal como João Batista declarou, importa que nós diminuamos e Tu cresças em nós, Senhor, porque é a Tua vontade de formar-te cada vez mais, Senhor, em cada um de nós, Senhor, e para isso precisamos estar cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu venhas, pois, aqui neste povo, Senhor, nesta igreja, Senhor, e em todos os Teus filhos, em todo o mundo, Senhor, tornar cada vez mais, Senhor, clara a necessidade que precisamos de ser não somente ouvintes, mas cumpridores da Tua Palavra, Senhor, porque é a Tua Palavra que nos traz vida, Senhor, vida ressurreta, Senhor, vida eterna, e não a vida deste mundo que se corrompe e que cada vez mais, Senhor, nos leva para distantes de Ti, Senhor. Que Tu nos ajudes, pois, a não olharmos para os nossos interesses, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, na Tua igreja, a considerar os outros superiores a si mesmo, Senhor, Amém. e a termos, de facto, o mesmo sentimento, Senhor, de humildade que houve em Ti, Senhor, e que Tu, de facto, fizeste homem e Tu humilhaste até à morte de cruz, por amor de nós, para engrandecimento do Teu nome. E é somente ao Teu nome, Senhor, que nós pedimos para que nos ajudes, Senhor, a dar-te continuamente graça, glória, exaltação. Vem, pois, a operar tudo em todos, Senhor. Não sabemos como orar nem como pedir, mas Tu sabes todas as coisas, Senhor, e entregamos tudo ao Teu cuidado, porque vais fazer muito mais, Senhor, acima do que quer que nós pedimos ou sequer pensamos ou imaginamos, Senhor. Por isso pedimos-te agradecidos no nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, queremos também, Senhor, agradecer por este tempo e agora, Senhor, que nos levas a cada um de nós aos nossos lados, mas muito particularmente, Senhor, nós queremos julgar pelo Vitor, que agora não vai para o seu lado, mas vai para ser ligado àquela máquina. Amém. Te pedimos uma bênção muito especial para ele. Que Tu ajudes, que Tu animes, que Tu fortaleças Que assim seja. a Adriana e Ana. filha, que Tu abençoes ricamente este irmão, mas particularmente abençoa ao Vitor e cuida dele, da sua saúde. No nome, para a glória de Jesus. Amém. O culto, irmão, está terminado.